Olá, boa noite para quem está entrando. Tainá, Gabriela Teixeira, sejam bem-vindas. Eu vou adicionar a Tanandra aqui na live, que ela vai participar com a gente. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda. Gente. Boa noite, Tanandra. Vamos chegando. Tanandra está conectando aqui para entrar junto com a gente. Oi, tá. Eu não te escuto, você tá me ouvindo? Vai ter muita informação, Michele. Tranquila, a gente vai ter muita conversa boa. Deixa eu, acho que não tô conseguindo. Aqui, vamos de novo. Vou adicionar a Tanandra, que não foi, parece. Tanandra não tá conseguindo entrar. Tá aparecendo aqui que você recusou. Então, não tô conseguindo te adicionar. Vou te chamar de novo. Te adicionei. Aceita nós aí. Tá me ouvindo aí? Agora tô. Mas você tá me vendo? Não, tô só te ouvindo. Gente, eu desisto desse celular. Deixa eu fazer um teste. Tô só te vendo. A Michelle tá conversando com a gente. Ah, agora eu tô te vendo. Agora foi. E aí, tudo bem? Tudo bom, Gatana? Tudo E certo. temos mulheres aí querendo conversar com a gente, aprender coisa nova. Vamos lá, Cristina então. entrou ali, entrou. Então vamos começar, né? Vamos lá. Já tem 5 minutinhos de começo.
Você quer começar? Pode ser. Vai. Nossa proposta desse encontro é falar um pouquinho sobre a lei do acompanhante. E a gente sabe que nesse período agora da pandemia está todo mundo ficando louco com esse assunto, porque houve mudança na orientação do Ministério da Saúde, houve mudança dos protocolos em cada hospital, em cada regional, aqui no DF e em outros estados também. E isso gera um pouco de insegurança, incerteza para esse momento, especialmente quem já está grávida e precisa se organizar, né, para esse momento que é tão esperado. Por isso, nós da equipe de Gestar e Parir, né, eu sou a Tanandra, psicóloga, educadora perinatal, a Erline, educadora perinatal também, estamos juntas com mais duas pessoas da equipe, né, que é a Lê Pessoa, educadora perinatal também, e a Carol, que além de ser educadora, é psicóloga também. Então, estamos com a equipe muito boa, preparada para a gente esclarecer todas as dúvidas, inclusive elas já estão por aí, se a gente não conseguir responder, elas nos ajudam, né, Eline? Sim, com certeza. E aí, começa falando um pouquinho sobre a lei do acompanhante, como Pois que é, a lei do ela... acompanhante, vou falar então. A lei do acompanhante, apesar de ela de ser uma lei que existe há um bom tempo, né? Ela é uma lei de 2005. Algumas mulheres ainda não sabem da sua existência e algumas cometem alguns equívocos, né? Acham que não podem ter qualquer acompanhante, acham que só pode acompanhar a mulher, porque na enfermaria só pode ter mulher, né? Isso ainda está no imaginário de muitas mulheres. E a lei, ela vem para dizer que não, que o acompanhante tem que ser pessoa escolhida pela mulher, né? Ela garante que a mulher ela tem direito a um acompanhante durante todo o trabalho de parto e no pós-parto. Ela tem direito de ter uma pessoa com ela em todos esses momentos e que essa pessoa é a pessoa de escolha dela. Que é aquela pessoa com quem ela se sinta segura, que é a pessoa que ela confie, que ela queira compartilhar aquele momento, independente do gênero, né? Independente da idade, enfim, a pessoa com quem ela se sente segura. E a ideia é essa, trazer segurança para a mulher e favorecê-la no trabalho de parto, né? Já existem vários estudos que mostram que a mulher, quando ela se sente segura do lugar onde ela está, com as pessoas com que ela está, o trabalho de parto acontece de forma muito mais suave, mais rápida, né? Então, a lei do acompanhante, ela vem para garantir isso, que a mulher tenha esse atendimento integral e que a mulher seja entendida, acolhida pelas pessoas que estão ao redor dela e que amam ela, né? Então, essa lei vem para isso, né? E ela é válida, inclusive, para todo tipo de parto. Algumas pessoas acham que é só para o parto normal também, não é, né? Se a mulher fosse submetida a uma cesariana, ela tem o direito também de ter o acompanhante lá, junto com ela na sala de cirurgia. E aí, sabendo de tudo isso, agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, surgiram muitas dúvidas com relação a essa lei, né? Já existiam dúvidas antes, e agora com a pandemia tem mais dúvidas ainda, né? E parte disso é porque o momento que a gente está gera muita insegurança e muita incerteza, e a gente tem protocolos diferentes que são seguidos a depender se é hospital público, a depender se é hospital particular. Então, são várias informações que a mulher tem que buscar e pesquisar para entender e para fazer o seu direito valer, né? Para poder garantir que ela vai ter o acompanhante de escolha dela lá durante o trabalho de parto e no pós-parto. Então, o que a gente tem preconizado, né? Depois que estourou, né, a pandemia, o Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde tem tomado cuidados para evitar a propagação da Covid-19. Então, durante o trabalho de parto e parto, uma atenção maior está sendo dada para a mulher, para os acompanhantes e para a equipe, né? Porque a ideia é não ter a disseminação da doença para ninguém.
Então, E, quais medidas? e é Pode importante, falar. assim, ressaltar que o acompanhante é uma garantia desde antes, né, no período do pré-natal também, porque é justamente essa preparação no pré-natal que vai garantir com que durante toda a gestação a mulher tenha essa proteção, essa segurança que é esperada lá no momento do parto, né? A gente sabe que agora no momento da pandemia, mesmo os locais de consultas de pré-natal estão tendo essas restrições de acesso, né? Então, já tive notícia de gestante que eu estou acompanhando, que no momento da consulta com o obstetra ou de alguns exames, foi solicitado que o acompanhante não entrasse. Então, isso depende um pouco da estrutura do hospital, do local em que é realizado o exame, e também do risco para o próprio acompanhante, para a gestante e para as outras gestantes que estão no local. Porque a lei resguarda o direito do acompanhante em todo o processo de gestação, parto e pós-parto. Isso mesmo. Então, o que a gente tem que ficar atenta, né? Quando a gente for escolher esse acompanhante. Primeiro, acho que o mais importante de tudo é entender que esse é um contexto em que as normas vão mudar dependendo de hospital para hospital. Então, acho que o mais importante de tudo é você saber que existe a lei, se apropriar dela e buscar no hospital onde você pretende ter filho, onde você quer que seu bebê nasça, qual é o protocolo que está sendo seguido naquele hospital. Porque pode variar o tempo de plantão, né? As escalas de plantão, a visitação, tudo isso está variando um pouco. Existe uma diretriz básica, mas tem essas variações. Então, é super importante a mulher ligar na maternidade, onde ela quer ter o bebê, para se informar desses detalhes, tá? Mas o que está posto hoje, né? O que a gente sabe hoje é que a determinação é que tenha um acompanhante durante todo o trabalho de parto, durante a internação inteira. Isso é o que está preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Febrasco também. Então, aquele acompanhante que acompanhou a mulher, ele vai ficar até o final, não vai ter revezamento, né? O que está preconizado pelo Ministério. Também tem a determinação da idade, né? O acompanhante tem que ter mais de 18 e menos de 59 anos, para não pegar as pessoas que estão lá dentro do grupo de risco, especialmente os idosos, né? Que é outro detalhe. Esse acompanhante, ele não pode ser do grupo de risco. Então, ele não pode ter nenhuma doença crônica, ele não pode tá gestante também, né? Então, ele não pode pertencer a esse grupo de risco para ser acompanhante. A outra coisa, não pode estar com sintomas gripais, né? Com sintomas de Covid. Não pode nem ter sido positivo para Covid nos últimos 14 dias, né? Porque aí estaria cumprindo aquele período para poder se recuperar da doença e o vírus desaparecer, né? Do sistema imunológico da pessoa. E não pode estar com sintoma gripal, né? Se tiver, tem que buscar um outro acompanhante que não tem. E nem apresentar esses sintomas durante toda a internação. Entrou no primeiro dia, a mulher vai ficar 2 dias. No primeiro dia estava tudo bem, no segundo apresentou sintomas, troca o acompanhante, não vai poder continuar acompanhando, né? Eu já falei das doenças crônicas. E como o acompanhante é um acompanhante, nesse momento, a grande maioria das maternidades também não está deixando entrar as doulas, os fotógrafos, né? Essas pessoas que são não essenciais para o trabalho de parto, elas não estão entrando. É apenas o acompanhante da mulher, que é o direito garantido pela legislação federal, e esse acompanhante está segurado. Vai entrar em qualquer hospital, qualquer maternidade. Outra restrição também em relação ao acompanhante é que ele não pode ter tido contato com ninguém suspeito de ter Covid, né? Mesmo que ele não apresente sintomas, ele precisa declarar que ele não teve contato com ninguém com a suspeita desse diagnóstico, porque automaticamente ele entra como público de risco também, né, para o espaço. Exatamente, né? Ele deveria estar em isolamento já, né? E aí, friso de novo, né? O que então que eu tenho que fazer?
primeiro, entenda a legislação, saiba que a lei existe, como que ela funciona, e aí vendo essa live, você já está aprendendo um pouco. Estando com a gente no programa Gestar e Parir, vocês também vão aprender muito, a gente vai falar muito disso, das restrições trazidas pela pandemia, né? O que muda no trabalho de parto também, que muda algumas coisas no trabalho, nos protocolos hospitalares do trabalho de parto, nos cuidados do pré-natal, quanto ao isolamento social. Então, a pandemia trouxe muita mudança. A gente vai falar de todas elas lá no nosso programa Gestar e Parir, que começa agora dia 8 de agosto, né? São 4 encontros ao vivo que nós vamos fazer com as gestantes e com quem quiser participar do nosso programa. Ele é voltado para gestantes e a gente vai falar da gestação, do parto, do pós-parto também, a amamentação, enfim, a gente fala de todo o ciclo gravídico puerperal, a gente vai tratar com espaço para as mulheres tirarem dúvidas, serem respondidas tanto nas nossas aulas ao vivo quanto nos nossos canais de comunicação pelo Instagram. Então, o programa está bem bacana, bem redondinho, pensado para gestante. E lá as gestantes vão aprender muita coisa e ficar mais seguras, né? Eu acho que esse é o mais importante. Você ter a informação e ter segurança para ter uma gestação tranquila, um trabalho de parto, né? Do jeito que você deseja, tendo seus direitos respeitados, né? E um pós-parto tranquilo, né? Porque pouco se fala de pós-parto, mas o pós-parto é super importante, é um momento bem crítico para muitas mulheres e a gente vai falar sobre formas de fazer com que esse pós-parto seja tranquilo. E como lidar com a pandemia no pós-parto também, né? Porque a pandemia também impõe restrições para o pós-parto. A rede de apoio da mulher, ela fica reduzida, né? Porque as visitas são restritas, né? Você tem que proteger a mãe, que é puérpera, você tem que proteger o bebê. Então, como que eu lido com isso, né? No meu pós-parto, se eu não vou ter as mesmas pessoas que eu teria se fosse uma situação comum, né? De não pandemia. E a gente vai falar tudo lá, no nosso programa. Corre para lá e se inscreve. Lá na nossa bio, tem o link que vai direcionar você para a página para fazer a inscrição. Uhum. E é muito bacana isso que ele falou, né? Porque essa orientação também desde antes do parto, né? No pré-natal, faz com que a família toda se prepare para esse momento, né? Não é só a gestante que está preparando a chegada do bebê, mas se a família entende já quais são essas regras, como que é essa segurança, que organização precisa ter previamente para que no momento do parto a família esteja toda em segurança e cumprindo as normas, né? Então, por exemplo, o esposo vai ser o acompanhante, ou vai ser a mãe, ou vai ser a tia, ou vai ser a madrinha, ou a avó, né? Não importa, a mulher que vai escolher alguém que seja da confiança dela, que ela se sinta acolhida, né? Que tenha essa intimidade, e que ela se sinta ali que pode ser alguém que contribui para os cuidados dela e do bebê, porque não é só cuidar do bebê, é cuidar dela também que está em recuperação. E se é uma pessoa que já está sendo definida previamente, essa pessoa também precisa ficar em quarentena. Então, não pode ser alguém que está exposto a situações de risco, que não está cumprindo o isolamento, ou que não está tendo os hábitos de higiene corretamente, né? Essa pessoa ela precisa ter essa consciência desde o período da gestação, para que quando chegar no período do parto, ela não seja uma pessoa que vai ali ser descartada, digamos assim, né, para a equipe, porque ela, de alguma forma, informou alguma situação de risco, né, de risco para a gestante, para as outras gestantes, né, que aí no caso já vai ser aqui a parturiente, né, e o bebê também. Então, essa preparação, a esposa, bem falado, a Lei comentou aqui. Então, a pessoa que estiver fazendo esse papel de acompanhante, ela é acompanhante desde antes, inclusive em relação a preservar quanto ao isolamento, né? A outra pergunta que a Carol tinha feito em relação a como estão sendo as visitas nesse período, né, que a gente orienta, a gente sempre fala sobre isso, que é muito importante a pessoa já ter essa informação
é garantido pelo SUS, é uma orientação já da Rede Cegonha, que é o projeto o programa do Ministério da Saúde, que é em todo o Brasil, de que a gestante tem direito a conhecer o local onde vai ser realizado o seu parto, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Da importância de conhecer a maternidade, o hospital, a casa de parto, para que não seja mais um motivo de ansiedade, tipo, vai ser em tal lugar, mas eu não sei nem chegar. Caso tenha uma emergência ou, né, algo aconteça de imprevisto, ela já esteja amparada, já conheça aquele caminho, já saiba quanto tempo demora para chegar, né? E aí agora, na pandemia, como é que fica isso? Quer falar um pouquinho, Eline? Quero. Então, alguns hospitais, eles estão com essa restrição da visitação presencial, né? A grande maioria dos hospitais, públicos e particulares, aqui no DF, que é a nossa realidade, né? A gente tem pessoas assistindo a live que são de outros estados, né? Que acompanham a nossa página. Mas aqui no DF, essas visitas estão sendo bem restritas, né? Qual foi a alternativa que alguns hospitais encontraram para poder acolher essas mulheres? Os tours virtuais. Então, a gente tem hospitais que estão com iniciativa de roda de gestante virtual, com encontro pelo Zoom, pelo Meet, enfim, usando essas plataformas de reunião virtual. E aí, nessas rodas virtuais, eles apresentam também o espaço, fazem um tour pelo espaço, mostrando para a mulher aqueles locais, mostrando a sala de parto, né? Essa é uma realidade, por exemplo, da Casa de Parto de São Sebastião, né? Aqui em Brasília, a gente tem uma casa de parto pública, que é a Casa de Parto de São Sebastião. E essa foi uma estratégia que eles encontraram, né? Elas estão fazendo de 15 em 15 dias rodas de gestante, elas vão falar sobre a casa de parto, das regras, né, que existem para a gestante ser atendida lá naquele espaço, né, porque não é qualquer gestante que é elegível para ter um parto numa casa de parto. Tem algumas restrições, né, para a gente entender. Tem gestante que pode ter parto domiciliar, tem gestante que pode ter parto na casa de parto, tem gestante que pode ter parto hospitalar, tem particularidades. Aí a gente vai falar disso lá no programa, é assunto para outra live, né? E as inscrições estão abertas. E as inscrições estão abertas. Então, elas criaram esse recurso e está funcionando bem. Eu estive em contato com elas e funciona muito. A adesão das mulheres é até maior do que os encontros presenciais, né? De estarem nas rodas e de visitarem os espaços. Outras maternidades também estão usando esse recurso para as mulheres conhecerem, né? Hospitais particulares aqui da rede, maternidades famosas que a gente tem aqui em Brasília, tem uma página na internet e a mulher nem precisa entrar em grupo nenhum. Tem o tour virtual lá no site, na página de entrada da maternidade, você já faz um tour virtual, conhece os espaços, vê fotos e tudo mais. Então é importante você ter o contato com o lugar onde você pretende ter o bebê, né? Encontra o telefone, a primeira coisa, encontra o telefone, liga e faz essas perguntas, né? Como que tá acontecendo? Eu tô podendo levar o meu acompanhante? Eu posso levar uma doula? A doula pode ser o meu acompanhante? Que foi uma pergunta que a Carol fez aí também, né? Uma colocação. A doula, em alguns lugares, pode ser acompanhante, né? Eu posso abrir mão do meu acompanhante e meu acompanhante passar a ser a doula. Uma casa de parto São Sebastião, por exemplo, isso pode. E eu sei disso porque eu liguei lá, mas em outras maternidades tem que ligar para ter certeza, né? Porque algumas estão restringindo esse acompanhante ser uma pessoa de convívio da mulher. E aí a doula não é uma pessoa de convívio da mulher, né? Então, o importante é isso, ficar atenta a qual é a regra da maternidade onde você quer ter o seu bebê. Tem que ligar lá e buscar essas informações. Sim, isso é muito mesmo importante, porque, por exemplo, apesar de a gente saber que na nota técnica do Ministério da Saúde, que é a nota 13, se eu não me engano, fala um pouquinho sobre garantir a presença apenas de quem for essencial ao parto, algumas maternidades, especialmente privadas, né, as públicas eu acredito que não tem nenhuma, eu desconheço se tem uma exceção,
estão aceitando, por exemplo, o profissional da fotografia, né? Então, assim, restringiu o acesso aos outros profissionais, mas aceita o fotógrafo por conta de uma parceria, de algum convênio, né? Então, é muito importante que ligue mesmo para a maternidade, que entre no site, que converse, e a gente e você saiba qual é a realidade do local onde você quer ter o bebê, para que você não tenha uma surpresa indesejada, não gere mais angústia, mais ansiedade, né? Ou que você ache, nada está acontecendo, não está podendo ter outra pessoa, e aí você chega lá e vê a colega de quarto contando que aconteceu diferente com ela. Então, até isso a gente tem que pensar, né? Não só na restrição do antes, mas também de você não ter uma expectativa frustrada pela falta de informação. Em geral, o Ministério da Saúde ele estabeleceu como norma, mas ele colocou também que essas restrições elas podem ser determinadas pela instituição. Por exemplo, a questão do acompanhante durante o período do alojamento, né? Garante que tem um acompanhante, ok, desde que preservado, por exemplo, o distanciamento de segurança. Então, se for um alojamento conjunto que seja compartilhado, que a gente fala alojamento conjunto, é a mãe com o bebê. Compartilhado significa que são outras mães com outros bebês. Se nesse espaço da maternidade tiver um distanciamento de segurança, preconizado pelo Ministério da Saúde, ok, pode ficar o acompanhante. Caso não esteja garantida essa distância, não pode ter acompanhante também. Então, são vários detalhes que precisam ser identificados na sua realidade, na sua cidade, na maternidade que você pretende ter o bebê, para identificar em qual situação que se enquadra e você se planejar. E lembrando, a Eline falou muito bem, o acompanhante precisa ser do início ao fim, não é permitida a troca. Então, às vezes, sai de casa no susto, né? Teve alguma situação e pensa, não, só vou lá rapidinho, volto para o trabalho, troco o plantão com alguém e a gente faz esse apoio. Não pode acontecer. Então, a pessoa que estiver fazendo esse papel de acompanhante já precisa se preparar a estar durante todo o período sem troca. Isso mesmo. Tem vários comentários, gente, tá adorando vocês comentando. Maravilhoso. E aí eu queria comentar o comentário da Esther. A Esther, oi Esther é maravilhosa. Esther foi minha doula, gente. Ela tá falando assim, mas o acompanhante é a pessoa que a mulher escolhe. Quem decide é a mulher. A instituição não pode definir isso. E o que a lei preconiza é isso. A lei do acompanhante diz isso, que o acompanhante é a pessoa de escolha da mulher, é a pessoa com quem ela se sente segura justamente para criar essa atmosfera. No entanto, a gente está vivendo hoje um momento de restrição sanitária. A gente está vivendo uma epidemia. E por conta dessa epidemia, outras regras foram criadas e acabam limitando esse direito que foi garantido pela lei do acompanhante, né? Então, a mulher escolheu um acompanhante, é o marido dela ou é a esposa dela, é a pessoa que ela ama, que ela confia, mas essa pessoa está com Covid. Essa pessoa não vai assistir o parto. Essa pessoa é do grupo de risco. Essa pessoa não pode assistir o parto. Por quê? Você está indo contra o direito e uma garantia fundamental daquela pessoa, que é o direito à vida, à saúde. Você está colocando a vida dela em risco. Então, a gente tem que ficar atento a essas restrições. Elas são ruins? São. O momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito ruim, né? Um momento, viver o isolamento social, especialmente para uma grávida, é muito complexo, né? A gente tem que falar de todas essas questões físicas, biológicas, psicológicas, né? Como é que a saúde mental dessa mulher está afetada, né? Agora na gestação, no pós-parto, é um momento ruim para todo mundo e a gente tem que se adequar a essa realidade, né? O que é importante, a mulher entender essa situação, saber dessas limitações para ela não levar um susto no momento do parto, para ela não chegar lá na maternidade e ser pega de surpresa. Ai, não sabia que meu marido não podia entrar, porque, por exemplo, ele tem 65 anos, né?
E aí é uma restrição. Idoso é do grupo de risco. Ah, mas é o pai do bebê. E aí? É difícil, é complexo da gente lidar com essa norma e levar ela para a vida real, né? É cruel quando a gente pensa assim. Mas essas normativas existem e a gente precisa entendê-las para lidar com elas lá no momento do parto, não ser pego de surpresa. Ela falou que é um momento atípico, né? Tem uma coleguinha falando aqui, Daimar. Oi, Daimar. Que em Fortaleza, em alguns hospitais, já estão aceitando a doula, além do acompanhante. Mas a doula tem que ter um cadastro, cumprir alguns requisitos para poder estar na hora do parto. Muito bem colocado, né? Alguns hospitais, cada estado está se comportando de uma maneira. E dentro do mesmo estado, a gente tem maternidades se comportando de maneiras diferentes. Tem uma maternidade particular aqui em Brasília, inclusive eu liguei lá para pegar informações, espiando, para entender como é que está acontecendo. E essa maternidade está permitindo a presença do acompanhante e da doula, dos dois, está podendo entrar os dois. E está permitindo até o fotógrafo entrarem no momento do trabalho de parto, né? Aí tem que ter um cadastro prévio, né? Tem que ter o certificado de doula, o fotógrafo tem que comprovar que é um fotógrafo profissional. E aí as restrições para o acompanhante são as mesmas, né? Não pode ser do grupo de risco, não pode estar com sintoma de gripe, né? Não pode ter testado positivo para a Covid, não pode ter tido contato com pessoas com Covid. Mas dentro do mesmo estado, a gente tem uma maternidade que tem uma postura diferente e um protocolo diferente, né? E eles não estão na ilegalidade, porque eles estão respaldados por uma outra legislação, estão funcionando dessa maneira. Por isso que é tão importante a mulher saber onde é que ela vai ter o bebê e buscar naquele local quais são as normas daquele local, quais são os protocolos, quais são as regras, né? Porque elas vão variar. Vão variar existem alguns lugares que restringiram a presença do acompanhante, embora a gente já tenha dito que a lei do acompanhante de 2005 estabelece o direito ao acompanhante, a escolha da mulher durante o pré-natal, parto e pós-parto, né? Embora a gente saiba disso e que esteja garantido em lei, por este momento ser atípico, existem algumas unidades hospitalares e maternidades que estão restringindo a presença do acompanhante ao momento do trabalho de parto ativo. Ah, mas como é que eu sei que eu vou estar no trabalho de parto ativo? Então, nos nossos encontros, que vão ser 4 encontros, a partir do dia 8 de agosto, a Erline já falou, só reforçando, a gente vai tirar todas essas dúvidas, falar sobre as fases do trabalho de parto, e aí vocês vão ter mais segurança, inclusive, para saber o momento de sair e ir para o hospital. Né? Bacana. A Carol está perguntando se todos precisam testar para Covid antes, né? Fazer o teste antes. Não precisa, né? Se você tiver com sintomas de Covid, você vai informar, a mulher vai informar, né? No momento da admissão no hospital, eles vão perguntar, né? Na verdade, a triagem está sendo feita assim, pergunta padrão do protocolo. Tá tendo sintoma? Teve febre, né? Todos esses sintomas clássicos da Covid. E aí, se ela tiver positiva, ou se ela tiver sintomas, ela pode ser testada. Mas não é um protocolo. Tá dando entrada no hospital, o acompanhante e a gestante vamos testar todo mundo. Não é. Por quê? Porque não tem recurso. Né? Especialmente os hospitais públicos não têm recurso para fazer, para oferecer teste para todas as gestantes, para todos os acompanhantes. Então, o teste vai ser para quem está sintomático, né? Com sintomas da Covid, e se for a gestante. Se for o acompanhante, beijo, tchau. Né? Então, vai buscar uma unidade de saúde, né? Vai cuidar desses sintomas, que aqui a gente vai atender a mulher e ela tem que encontrar outro acompanhante. Né? Tá funcionando assim, infelizmente, mas tá funcionando assim. Esse problema do acompanhante com Covid, ele expande, né? Porque não é só o momento do hospital para garantir a segurança da mulher e do bebê. Mas e o momento em casa? Quando ela sair do hospital e for para casa? É um acompanhante que deveria estar em isolamento. Então, se esse período entre ter os sintomas, de estar manifestando, né, a doença, e logo o pós-parto imediata,
imediato, o que a gente recomenda é que ele não fique na mesma casa, se possível. Se tiver que ficar na mesma casa, que mantenha o distanciamento em relação ao cômodo, em relação ao uso de objetos particulares, utensílios, né, de cozinha, para não ter esse risco de contaminação maior. Mas lembrando que o ideal é que permaneça num ambiente diferente, pelo menos durante esses 14, 15 dias, que é o tempo que ficou padronizado como um período de segurança em relação aos sintomas e maior efetividade da transmissão, né? Isso. A Lê falou aqui, né? Se o hospital está negando, a mulher pode entrar, inclusive com mandado de segurança, segundo a advogada me informou. Tem algumas pessoas que já entram com esse mandado de segurança antes do período do parto. Completou ali, finalzinho do terceiro trimestre, as mulheres já identificam no hospital, se tem esse hábito, conversam com outras mulheres para saber como que foi a história delas, se houve alguma restrição em relação a isso. E caso o hospital mantenha essa restrição, por estar garantido em lei, algumas mulheres já se respaldam e entram com mandado de segurança, sim. Se a pessoa não tiver como pagar um advogado, ela pode entrar com pedido na Defensoria Pública, que é gratuita, né? Então, tem algumas alternativas para isso também. Obrigada, Lei. A Daimar está perguntando. Cadê? Baixei a pergunta aqui. Aqui em Fortaleza está na temporada de ventos fortes e meu esposo, quem será meu acompanhante, ele sofre de sinusite. Meu medo é que no hospital ele fique espirrando e no hospital não deixe ele ser meu acompanhante. O que eu posso fazer nesse caso? Ai, meu Deus. Essa é a questão dos alérgicos, né? Sinusite, rinite. Ninguém sabe mais o que é. Se é Covid, né? E todo mundo do lado já espirra e já diz, gente, é só alergia, não é Covid. Nesse caso, seria bom se ele tiver um laudo médico com alergista, com algum profissional que já o acompanha, ele levar as receitas da medicação que usa, no caso da sinusite, né? Às vezes, se ele tiver um exame recente para comprovar, acho que pode ajudar também. É isso. Você queria falar mais alguma coisa, tá? Ele falou aqui no hospital. Teve mais um comentário aqui, que agora eu tô perdendo. Porque no hospital não estão deixando que seja acompanhante? Não, era uma continuação. Ela continua embaixo, porque acho que não coube os caracteres. Pode testar antes e levar o teste. Pode fazer particular. Foi uma sugestão que a Carol deu. Ó. Carol, nossa doula educadora psicóloga, sugeriu que fazer o teste antes da Covid e levar. Né? É uma alternativa também. Não, eu acho que era só isso mesmo. Tem alguma dúvida, gente? Algo que vocês acham importante a gente falar? Ver se dá um tempinho para alguém mandar alguma pergunta também? As perguntas aí de vocês que a gente já está respondendo, né? Se tiver alguma outra pergunta. Eu acho que a gente propôs falar em meia horinha, né? Já acabou que já foi aí, porque esse tempo voa. Vai estar boa. A questão do acompanhante essencial também, lembrando, parece óbvio, mas é bom lembrar. Precisa que tenha EPI para todo mundo que entrar. Então, se é o acompanhante, ou se é a doula, ou se é o fotógrafo, precisa ter EPI. Alguns lugares colocam até isso como condição. Olha, a gente fornece o EPI para a parturiente e para o acompanhante. Se você quiser trazer um fotógrafo, então você vai custear esse EPI. Então, existem algumas normas em relação a isso, ou alguns hospitais também que já aceitam a entrada do fotógrafo, da doula, eles já sabem que a responsabilidade daquele espaço fornecer o equipamento de segurança, né? Então, também tem outras perguntas que as pessoas costumam me fazer sobre o caso da gestante que está com Covid, se ela tem direito a acompanhante. Ela tem direito a acompanhante também.
né? A questão é que a equipe precisa ser informada também com antecedência, naquele momento da anamnese, como a Eline já tinha colocado, e aí a equipe precisa se resguardar ainda mais em relação aos seus cuidados. Em geral, já teve uma discussão também em relação à EPI para parturiente, se ela precisava ficar o tempo todo de máscara, e aí foi visto, né, que é o momento em que a mulher já está ofegante, com uma oxigenação totalmente diferenciada, um padrão respiratório que não é o dela, e o uso de máscara realmente é muito difícil. Então, o que eles têm orientado, a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, né, de Pediatria, tem orientado que a mulher fique de máscara enquanto não está no trabalho de parto ativo, mas aí quando ela tiver e já estiver ali na sala de parto, toda a equipe é que vai garantir um EPI e que a mulher possa ter o trabalho de parto de uma forma digna, né? E aí, assim que termina o trabalho de parto, que o bebê nasce, quando ela iniciar o procedimento de cuidados com o bebê, ela volte a colocar a máscara também, para que não tenha essa transmissão nesse período do pós-parto, né? Temos Tem mais alguma coisa aqui? Novas. Tem perguntas. A Michelle está perguntando. Escolhe o acompanhante. Ele passa mal, viajou, sei lá. Não pode estar no momento. Pode entrar outra pessoa? Pode. Pode, né? Se a mulher quiser. Se a mulher quiser, pode. Ele está impossibilitado e é o direito da mulher ter o acompanhante. Então, naquele momento, ele está impossibilitado, vai outra pessoa. Né? Pode sim. A mulher tem continua tendo esse direito. E ela tem direito de não ter acompanhante também, tá? É uma coisinha que às vezes a gente esquece. A mulher pode não querer ter ninguém na hora do parto dela, pode não querer ter acompanhante nenhum, só a equipe médica. Ela pode, né? Ela pode também querer não ter acompanhante e tem que ser respeitada nesse direito. A Lê tá falando, se informa antes, Dai, com mulheres que tiveram no hospital, que você vai ter para saber as experiências das mulheres de lá. Essa é uma ótima dica, super importante, né? Trocar informação, saber se você conhece outras mulheres, outras gestantes, né? Por isso que às vezes é tão importante fazer parte de um grupo de gestantes, né? Troca figurinha com outra gestante que teve neném, como que foi seu parto, você teve aonde, se for no mesmo lugar que você quer ter, para você saber como é que está funcionando aquela instituição, como é que foi a experiência dela. Super boa essa dica. Legal. Você ia falar, tá? Eu te atrapalhei. Não sei, acho que era isso. Só para a gente fortalecer a divulgação, o nosso programa Gestar e Parir, ele já está com as inscrições abertas. O link está na bio do Gestar e Parir. Lá tem todas as informações que vocês precisam para poder acessar. Divulguem com pessoas que vocês conhecem, que estão em qualquer fase da gestação. Os encontros serão virtuais, ao vivo, sábado, de 10 a meio-dia. Então, é um horário que costuma as coisas ficarem mais tranquilas e mais fáceis, né, de adaptar a rotina e participar. A gente, além dos encontros ao vivo, com a possibilidade de esclarecer essas dúvidas, a gente tem também os canais, né, de comunicação, que é o chat no Telegram, que tem a comunidade exclusiva no Facebook. A ideia é que as mulheres tirem todas as suas dúvidas e possam participar desse processo de gestação, parto e pós-parto com muita segurança. Tá bom? Isso mesmo. E a Lê perguntou se vão ser faladas sobre outras leis e direitos da gestante. Não, sim. A gente vai falar de outras legislações importantes na garantia de direitos da mulher desde o pré-natal até o puerpério. A gente vai falar de tudo isso. Vai ser super completinho, tá bem lindinho, bem redondinho o programinha. E a gente vai ter várias lives, né? Vai ter live essa semana, na semana que vem também. Então acompanhe aí no Instagram que a gente está divulgando essas lives que vão ter informações com a pinceladinha, não é todo o conteúdo do programa, mas que já vai esclarecer bastante. Então divulguem para quem vocês conhecem. Tá bom?
Tá ótimo. Aí a próxima, só para vocês já anotarem na agenda, é dia 30. A gente vai colocar nos nossos stories, vai colocar aquele contador regressivo para vocês já ativarem o sininho, o lembrete, para quando começar ninguém perder. E aí a próxima live dia 30 agora, de julho. Aí a gente se vê lá. Então é isso. Obrigada, gente. Pela a todos que participação, participaram. por estarem aqui. E é isso, ó, a Carol tá só reforçando que é 7h30 também, que é fase do trabalho de parto. Topíssimo esse assunto. Então, ninguém pode perder. Eu não vou perder, não. Vou estar lá também. Então, é isso, gente. Beijo, beijo. Obrigada, beijo. Qualquer coisa, chama a gente por lá, do Gestar e Parir. Tchau, Tanandra. Obrigada por tudo. Tchau, Erline. Até logo. Até já. Até logo. Até já. Um beijo em todas e todos. Salva aí. Uhum.